Você está assistindo o Episteme, eu sou o João. Eu sou o Otávio. E hoje... Show. E hoje a gente tá aqui com a Gabi. Acho que logo mais a gente vai apresentar certinho quem é, o que a gente tá fazendo aqui. Mas acho que dando uma breve introdução, né, de como que a gente conheceu a Gabi. A gente faz essa matéria de análise experimental do comportamento. E a Gabi é nossa monitora, na verdade. Nossa monitora em sala, né? Então, Gabi, se apresenta um pouco aí, fala um pouquinho do teu nome. Tá. Bom, eu sou a Gabi Gardiano, tô no 10º período de psicologia, como vocês sabem. E além da monitoria em AEC, eu também já participei de ligas, já fiz vários estágios, projetos de pesquisa. E hoje, agora, prestes a me formar, tô fazendo 2 estágios obrigatórios, um na clínica de sistêmica e um na vara de infância e juventude, na área social e jurídica. Também já tive outras experiências em escola, experiências em clínicas particulares, experiências até na área de mídias sociais. Caraca. Não tem muito a ver. Você é louco. Basicamente, gente, eu gosto de fazer de tudo. Mas hoje em dia eu tenho me encontrado mais nisso aí. Fiquei muito feliz que vocês me convidaram também a partir das nossas conversas. Que eu adoro podcast, inclusive eu estava ouvindo um na vinda aqui. E vai ser bem legal. Então. A gente também tá muito feliz, você aceitou. Inclusive, eu até ia comentar, deixei pra comentar no vídeo, quando eu falei... no meu primeiro dia no estágio lá, acho que eu comentei alguma coisa que, tipo... eu tinha acabado de sair da monitoria e tal, daí eu falei, comentei teu nome e o pessoal conhecia, cara. Eles falaram, tipo assim... Eles falaram a Gabi Gardiano, ela é meio famosa, né? Então... Juro pra ti. Cara, acho que é tipo do 6º período, do 7º período. Nossa! Gente, isso é uma celebridade. Ficou bravo pra vir aqui. Exato, a gente já pegamos de graça, tá ótimo, né? Mas então, cara... Muito legal. Então, vamos seguir então daquilo que a gente pensou? Pegar meio que a história de como tu escolheu o psico, né? Então a gente pensou em falar um pouco. O tema do episódio, de uma maneira geral, é o curso de psicologia, né? Então, tipo, eu imagino que nosso meio público-alvo ali, quem tá nessa posição de ter que escolher o que vai fazer pro resto da vida, ou que tá pensando em fazer psico, que ainda não escolheu, né? E também conversar um pouco sobre o que tu tem feito. Então, como que veio, tipo, essa tua ideia de fazer psicologia, se sempre foi assim, fez outra graduação? Né? Então, pra quebrar bastante esse estigma de coisas pro resto da vida, eu quero começar dizendo que eu não tinha certeza, inclusive até hoje, gente, eu tô há 20 dias de me formar, certeza é uma coisa muito impossível. Legal. De se ter, sabe? Tipo, do que você vai fazer pra sempre. E eu tento não encarar assim, porque tanto a minha mãe quanto o meu pai mudaram de carreira ao longo da vida, transicionaram. Eles usam, óbvio, né, coisas da graduação deles e tal, mas nenhum deles tá na mesma posição, vamos dizer, tipo, ainda que fosse subindo de hierarquia, não estão na mesma área do que eles começaram. E isso sempre pra mim foi uma tranquilidade de, tipo, nada tá escrito na pedra. Tem poucas coisas, né, além da morte, que são imutáveis, né? Tipo, ter um filho, por exemplo, tudo bem, você nunca vai ter um filho. Mas a profissão é algo que, por mais que você sempre vá caminhar pra frente, você pode caminhar pra um lado diferente, né? Caramba. Então, sempre... O que seus pais fazem? Então, a minha mãe hoje em dia ela tem uma escola de inglês pra maiores de 50 anos. Caraca. É muito legal. Foi lá que eu trabalhei com as mídias sociais. Entendi. E eu sempre vi também esse público super diferente. E eu acho que por isso também que eu nunca tive essa ideia de pra sempre. Porque eu vejo pessoas lá que estão começando um projeto novo com 50, 60, 70 anos, né? Então uma pessoa que, tipo, ficou a vida inteira, um dia eu vou aprender inglês, um dia eu vou aprender inglês. E foi aprender com 60, 70 anos, pela primeira vez, uma palavra em inglês. Então eu fico pensando sempre, poxa, eu sempre posso aprender uma coisa nova, mudar de não tem função. uma impossibilidade, não existe, né? Sim, não existe um limite de, tipo, a partir daí é tarde. Tem coisas que, biologicamente, por exemplo, provavelmente você não vai ter um filho com 70 anos, né? Sim. Mas outras coisas, é muito difícil algo ser impossível de ser realizado depois. Até pular de paraquedas, gente. Tem, tipo, vários idosos que fazem cadeirantes, por exemplo. Então, nada é impossível de ser mudado. Então, já tranquiliza um pouco, né? Já, com esse pensamento... eu troquei o curso também, né? Foi, eu tava... Então, eu fazia economia. Sim, talvez Bastante. você, em algum momento, tipo, une as duas coisas. Sim, então, é que assim, eu penso que se tu, tipo, mesmo se tu se forma e pensa e decide fazer outra coisa depois, ou se tu troca no meio, tipo, nunca é inútil, nunca foi por nada. Sabe? É verdade. Tu sempre aprende alguma coisa ali que vai ser útil de alguma maneira na próxima carreira, né? Nem que seja habilidade social, nem que seja, né? Sim, e nem que seja que você não quer, né? Exatamente, tu aprendeu que tu não gosta, né? Sim, e, tipo assim, por exemplo, né, você fazia economia, né? Trabalhar muito mais com número. A vida é número, tipo, mesmo que você não vá, tipo, querer trabalhar com fazer contas, não tem como você não fazer conta da tua vida. Exato. Não, e agora a avaliação, o Otávio tá, mano... É curioso, porque... voando em psicometria, o cara tá... Eu já gostava de estatística, aí, tipo, vim aqui pra psico, né? A gente começou a matéria de estratégias agora,
que realmente tu, tipo, tem contato com os testes, aplica, manuseia, né? E, tipo, eu já vinha, tipo assim, nessa inclinação para, tipo, neuropsicologia e avaliação no geral, antes por pesquisar e tal, porque eu já fiz uma avaliação também. Mas agora, tipo, na matéria, quanto mais eu venho na faculdade, mais eu vejo, tipo, que é o que eu gosto, assim, sabe? Sim, E tem, legal. tipo, tem muita estatística, né? É bastante estatística. Sim, até pesquisa pode ser uma área que você vai curtir. Também, Verdade. gosto bastante também. Caramba. Sim, isso pra mostrar, né, que, tipo, nenhum conhecimento é desperdiçado. Exato. Então, tipo, o que eu pensava, e até tem a ver com o podcast que eu estava ouvindo, que é, sabe aquele pra dar nome às coisas? Não sei se já ouviram falar, mas é um podcast de uma mulher que ela se chama Natália. E era sobre escolhas, e eu sempre penso nisso, e ela tava complementando que, realmente, toda escolha sempre vai ser uma renúncia, né? Então, qualquer faculdade que você escolheu, o seu aqui eu escolhi, a gente vai estar perdendo todas as outras que existem. Sim. A não ser que você esteja fazendo duas ao mesmo tempo, daí você vai estar perdendo todas menos uma. Exato. Então, tipo, você sempre vai estar perdendo alguma. Só que se você não escolher nenhuma, você vai estar perdendo literalmente todas, né? Então, tipo, que você escolha uma e se você não gostar, você saia. Claro que vai ter julgamentos, claro que às vezes por questão financeira é ainda mais difícil. Só que nada é pra sempre. E eu ter essa visão de, tipo assim, se eu não gostar, eu tranco no período que vem, no ano que vem, ou eu faço, e, tipo, depois faço uma outra coisa. Faz outra coisa. Eu acho que tira um peso enorme. De, tipo, sempre tem o depois, sempre tem uma nova chance. E que, assim, tá aberta, né? Legal. E eu decidi. Como foi essa Eu não escolha? sabia, porque ainda bem também eu gosto de sim, mas eu gosto de tudo, eu gosto de muitas coisas. Então, o meu problema nunca foi, assim, não gostar de nada, não sei, não me enquadro em nenhuma. Eu achava que eu encadrava em todas. Então, tipo, eu queria fazer todas. E óbvio que não dá, né? Eu ia ter que escolher algumas pra perder. E eu não conseguia, assim. Inclusive, eu pretendia fazer um intercâmbio, igual eu comentei meio por cima com vocês. E não deu certo, mas na minha cabeça, nesse intercâmbio, eu teria tempo pra conhecer melhor outras coisas. Pensar. E entender, o que eu gosto, pensar o que se enquadraria, talvez, em um curso, né? Sim. Não aconteceu esse intercâmbio, o que aconteceu, na verdade, foi uma pandemia mundial, né? Nossa, pesou o clima total. Caralho, cara. E daí eu não sabia muito o que fazer, assim, eu não tinha me inscrito em nenhum vestibular, porque eu já tinha pago o intercâmbio. Então eu não tinha me inscrito na UEPEG, eu não tinha me inscrito no Enem, eu não tinha me inscrito na PUC, eu não tinha me inscrito em nada. Mas, justamente por conta da pandemia, várias universidades estavam aceitando a nota do Enem de treineiro que eu tinha Isso feito. já era mais pro meio, final da pandemia? Isso era no começo de 2020. Então, Era tipo teu terceirão. Isso, meu terceirão foi em 2020. Eu fiquei 3 semanas na aula presencial e daí entrou a pandemia. Aí arrochou. Cara, eu lembro que nessa época a galera já brincava, voltei da Itália e tô meio doente, porque já tinha uma... Sim. No comecinho do ano, né? Boatos de que estava estourando Caraca. 19, não sei, daí só porque era brincadeira, né? Mas não era, daí Não era. Exatamente. Mas tu não fez intercâmbio? Não fiz intercâmbio. Só que eu tinha certeza que a pandemia ia durar 15 dias, depois um mês, eu sei que mês que vem ia melhorar. Exato. Então, tipo, eu meio que eu não me preparei também para os vestibulares. E não tinha nem me inscrito, né? Daí quando chegou o começo de 2021, e por eu estar formada, muitas escolas de ensino médio já não aceitavam mais que eu fosse, eu tive que tomar uma decisão, então, assim, olha, provavelmente o intercâmbio não vai dar certo. O porquê não deu certo foi mais por causa do visto mesmo, porque os consulados estavam fechados. Nossa. Eu já tinha escola, eu já tinha família, eu conversava com a minha hostess lá. Então, tipo assim, foi muito decepcionante pra mim. Você ia pra onde? Primeiro, a minha ideia era ir pra Nova Zelândia. Eu não sei o que você Legal. Sim. E aí acabou não dando certo. Também meus pais não gostavam muito da ideia de eu ir pro outro lado do mundo e ter 13 horas de fuso horário. É um ponto. É um um ponto. pouquinho longe. E daí, daí eu, tipo assim, no colégio Sion que eu estudei, eu fiz aula de francês. E eu falei, eu quero usar meu francês, gente. Vamos pra França, vamos, sei lá, pra Bélgica, pra Suíça, pra algum lugar que fale francês. E acabou que, sei lá, não se encaixou muito ali na Europa, até por essas coisas de pré-requisito, às vezes, de estar no ensino médio. E um lugar que iria dar tudo certo seria o Canadá, na parte francesa. Entendi. Então eu ia pra lá e consegui uma família lá, uma escola lá. Eu tava bem empolgada, acabou não dando certo, lidei com essa frustração e falei, olha, preciso fazer alguma coisa, só que ainda assim eu pensei, enquanto não dá certo o intercâmbio. Entendi. Eu achava que ia dar certo, no final não deu mesmo, né, gente? No intercâmbio, mas Mas você ainda quer ir? Ainda tem vontade de ir? tenho. E pretendo ano que vem fazer algo. Legal. Tô nos trâmites de Tá, planejar eu vou isso. anotar pra gente conversar disso aí depois. Tu, no caso, tu se forma ano que vem, né? Já. Sim.
Me formo no final desse ano, desse mês. Nossa, é verdade. E daí tu quer já, sei lá, mestrado ou por fora? Ou... Tô refletindo, eu tenho interesse em fazer um mestrado, mas eu acho que primeiro eu ia querer mais, assim, um intercâmbio cultural, no sentido de talvez um mochilão, talvez voluntariado, sabe? Nesse sentido, assim. Legal. E aí, eu escolhi, a minha psicóloga, inclusive, ela apontou assim, olha, eu acho que tem... A PUC tá aceitando, né, tipo, nota do Enem de treineiro, não sei se você teria interesse nisso. E aí eu escolhi lendo a lista de cursos. Foi assim que eu escolhi. Cara. Eu nunca tomei uma decisão, tipo assim, tá bom, decidi, tô fechadona com a psico e vai ser isso. Eu olhei e falei, cara, eu acho que a psicologia vai ser algo que eu nunca vou perder, sabe? Nesse sentido também, de tipo, diferentemente de, por exemplo, medicina veterinária, que eu vejo como algo muito nichado, eu também nunca perderia. Existem animais em todos os lugares. Só que eu acho que a psicologia sempre vai existir pessoas, então mesmo que eu trabalhe em outras áreas, vai servir muito pra mim. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou apaixonada por conhecer pessoas, ouvir as histórias delas. Sempre fui uma pessoa que fala pelos cotovelos e que também pergunta muito, porque eu genuinamente gosto de saber. Eu falei, cara, a psicologia vai ser uma área que eu vou estudar. Eu pensei no estudar, não no trabalhar. Eu vou estudar com muito prazer. E é o que aconteceu, tanto que eu ia fazer um semestre enquanto esperava intercâmbio, e estou acabando meu 10º semestre com fechadona de verdade agora com a psicologia. Que legal. Engraçado que a gente nunca imaginaria que tipo, foi essa a história. Porque, tipo, pô, tu já até fundou Liga, não foi, Gabi, o negócio? Assim? Não, eu só fui... Bom, eu ajudei meu amigo Mário na primeira diretoria da Liga de Hipnose. Que ele queria participar, mas eu não fundei, assim, mas... Que legal. Mas tem uma amiga minha que fundou, eu acho que foi a Julia Harder, ou... eu acho que sim, que ela fundou a Hospitalar. Mano. Bem legal. A gente vê... Caraca, não imaginava. Tem muita gente que entra no curso, em curso, sem muita expectativa, sem saber muito que se doideira, quer, se não mano. quer. E acaba, tipo, descobrindo que... Pô, eu acho muito corajoso, porque, nossa... Sim. Nossa, do caralho, cara. Eu não faria o curso, tipo assim... Igual você falou, eu vou lá pra ver que eu quero estudar e tal. Eu precisaria de uma certeza, mano, do caralho. Mas, tipo assim, tinham vários cursos que tu pensava em fazer. Tipo, muitos? Ou... Tipo, vários, Tá. assim. Eu gostava de muitos, porque... Justamente por eu ser uma pessoa que naturalmente me empolgo muito pras coisas... Qualquer coisa que eu imaginava, eu falava, cara, isso vai ser muito legal. Então, tipo assim, arquitetura, eu pensava, imagina que massa, tipo, você projetar uma casa. Até medicina, eu pensava, nossa, que legal, né? Você tá lidando com as pessoas. Pensava também em fazer moda, pensava em fazer design, pensava em fazer artes, música, história. Eu queria ser professora também. Eu queria muitas coisas, e nem todas elas casavam exatamente. Mas eu via a psicologia como um território meio que fator principal. comum. Talvez pessoas fossem o fator principal. Legal. E aí, né, que você falou, a única certeza que eu tinha era que eu ia fazer uma universidade, até porque meus pais sempre me incentivaram muito nisso. E eu já sabia dos cursos, cada um tinha uma coisa boa, só que eu nunca, sei lá, tinha tido antes a coragem, na verdade, de tomar a decisão de vou fazer isso e pronto. Então, naquela hora eu falei, ok, vou fazer isso, sabe? Tem uma hora que tem que fazer isso, né? Tipo, Que legal, mano. Eu acho que não tem como tu chegar... É muito difícil, tipo, eu acho que é minoria, assim, as pessoas que realmente, tipo, não, é isso aqui e mais nada. Tipo, fora disso não tem nada, tá ligado? E que não mudam de ideia depois, exato, né? Porque ainda às vezes quem tá assim, depois... Sim, então, né? Exatamente, Caralho, mano, muito foda. Legal. E aí começou a cursar e foi no ensino. Tu nunca pensou, tipo, mas tu fez os 10 períodos seguidão? Fiz seguidão. Nunca trancou, não parou nada. Caraca, cara, que legal. E quando tu, tipo assim, quando tu começou a cursar, tu já... Assim, na hora que você tava colocando teu nome ali no vestibular, o que tu pensava que ia ser o curso, assim, sabe? Cara... Tu já tinha uma noção de... Não, nem olhei a grade curricular, gente. Fui assim, tipo, psicologia vai ser massa, vou estudar pessoas. Gostava muito da minha psicóloga também, assim, então... É a mesma que você tem até hoje? É a mesma que eu tenho até hoje. Caraca, sim. cara. Sim, ela é uma querida. Só atendi há 6 anos por ela em psicanálise. Não é a área que eu atendo hoje, mas é uma área que eu tenho muita admiração também. E até né, um pouco irônico, tipo, não gostar tanto de ser atendida por ela, só que eu não me identificar como... Eu não conseguiria atender, talvez, mas justamente pelo meu perfil de... Talvez trazer mais personalidade pra dentro da clínica, coisa que na personalidade... Aliás, a personalidade dentro da psicanálise... É mais assim, como é um espaço muito mais do paciente, você tem que se fazer praticamente neutro. Sim. Sabe? Então não é talvez o que eu me identifique nesse momento, talvez em algum momento eu me identifique. Mas, voltando, o que a gente tava falando? Sobre o que tu achava que era... O que eu achava que era. Então, eu tinha um pouco essa ideia do Salvador Branco de que eu ia, tipo, ajudar pessoas, né? Em parte eu achava isso. Só que, principalmente, eu queria aprender sobre pessoas. Então, na verdade, eu nunca me imaginei na clínica.
Eu sempre Sério? me imaginei, Caraca. tipo, estudando, talvez fazendo pesquisa. Tipo, mas não necessariamente pesquisa igual a gente imagina, tipo assim, uma revisão narrativa. Eu queria entender, por exemplo, uma ideia que eu ainda tenho hoje, talvez no meu mestrado. Sair pelo mundo descobrindo. Eu gostava muito de antropologia, tanto que eu também passei em ciências sociais na Federal e fiz Nossa. 2 semanas. Duas? Porque eu estava fazendo psicologia já. Aham. Então, Não gostou? Não é que eu não gostei, é porque eu também tive que tomar uma decisão. Tipo assim, porque as 2 eram de manhã. Só que a Entendi. psicologia ficava gravada pra tarde, porque era numa plataforma lá. E a da Federal era ao vivo. E eu não tava conseguindo, tipo assim, ver as aulas de manhã da Federal e daí à tarde ver as gravadas da PUC. E eu já tinha feito um semestre, e daí eu falei assim, vou continuar na psicologia, qualquer coisa eu tranco e faço depois ciências sociais. E eu entendi que eu trago muito das ciências sociais pra dentro da psicologia, então casou bem legal, não é nada disso me arrependo. E, enfim, eu tinha um pouco essa imagem de que eu iria realmente... eu queria viajar o mundo, tipo, entendendo o que as pessoas acham que é amor, o que as pessoas acham que é paz, o que as pessoas acham que é até sagrado, isso que eu falei, né, que é esse trabalho. Eu queria entender o que as pessoas sentiam, pensavam, tinham vivido. Era mais nessa intenção de absorver, talvez, do que dar de início. Porque, como eu falei, eu queria mais estudar do que trabalhar com isso, assim. Óbvio que eu sabia que uma coisa implicaria na outra, né? Mas não tava pensando tanto nisso no começo. E eu gostava muito já da área jurídica, só que muito mais essa visão deturpada que a gente tem de, tipo, criminal minds. De que, tipo, nossa, eu vou trabalhar. Com certeza. Mindhunter, nossa, do caralho. Sim, tanto que hoje eu acho que a palavra criminosa, ela é aversiva pra mim, Sério? assim, sabe? Depois de trabalhar com o sistema judicial, porque eu acho que coloca tanto estereótipo em alguém, sabe? Mas na minha cabeça eu iria trabalhar com criminosos e eu iria entender o que tinha por trás deles. E no final eu faço isso, só que eu iria odiar escrever dessa forma, sabe? No final de todo eu trabalho, né, nesse sistema jurídico social. E eu faço o que eu sempre quis, só que de uma forma muito melhor. Ainda bem, a Thalita, por exemplo, minha supervisora, ela fala, eu abro tanto os meus olhos, que eu vejo que, na verdade, a pessoa nunca é uma criminosa. É uma pessoa que infringiu uma lei e provavelmente é porque infringiram tantos direitos dela que ela se viu sem opção. Claro, existem exceções, né, gente? Por exemplo, os crimes com colarinho branco é totalmente diferente. Né? Outro dia eu tava assistindo até o Lobo de Wall Street. Isso sim é uma pessoa que eu chamaria de criminoso sem medo, né? Mas, por exemplo... Mas, tipo, lá no... Tu faz estágio, você falou... Como que é teu estágio que tu faz lá com a Thalita aqui? Na vara de infância e juventude, a gente também fez alguns encontros na vara de família e alguns encontros no PENS, que é um projeto de medidas socioeducativas lá em Colombo. E o que a gente faz é um grupo que é meio reflexivo, meio de psicoeducação, Legal. Assim. Não sei se seriam os melhores termos, porque parece que é tão mais profundo que depois... Quanto mais você pensa, menos palavras você acha pra descrever, né? Mas, basicamente, os temas, eles... Bom, quem que é o público, né? Primeiro, tem pais irresponsáveis que estão sendo processados pela vara de infância e juventude. Então, de alguma maneira, eles não conseguiram assegurar os direitos dos filhos deles ali, né? Ou dos netos, ou irmãos, ou eles estão tentando assegurar. Então, pessoas que... Por exemplo, o irmão perdeu a guarda e daí agora a pessoa quer assumir a guarda. E na vara de família são pessoas que estão em processo de oficinas, assim... É uma oficina de guarda compartilhada, então estão em processo de divórcio litigioso, disputando a guarda. E nesse PENSE são pais irresponsáveis de adolescentes que infringiram alguma lei também, então é uma medida socioeducativa. E aí dentro também da vara de infância e juventude, além desses pais responsáveis, a gente tem um outro grupo com adolescentes daí, que são os filhos, netos, irmãos, sobrinhos desses pais irresponsáveis. Então foram 4 grupos diferentes que a gente fez esses encontros e cada encontro ele tem um tema. Então, por exemplo, que já tinha sido pré-estabelecido pela professora, com a juíza e tal. Que é, por exemplo, comunicação não violenta, estímulos parentais, emoções e sentimentos. Então, alguns temas pré-definidos pra gente conversar lá de maneira lúdica, assim, afetiva, trazer jogos de tabuleiro. A gente fez muitos jogos de tabuleiro, a gente criou e imprimiu e trouxe. Cara, que legal. E fez prêmio e é muito divertido, assim. Slides, cartilhas e... tipo, a gente tentou fazer o mais interativo possível, né? E tem sido bem legal. Alguns foram online, da vara de família do PENS foram online, os outros com os pais e com os adolescentes presencial. Nosso último encontro vai ser na terça até. Último do ano? Último da vida, né? Cara, que legal. É realmente área criminal, mas fora do que... Sim, porque eu não vejo eles como criminosos. Eu acho que essa palavra ela seria completamente injusta, porque criminoso implica alguém que, tipo, propositalmente foi lá e infringiu uma lei porque, sei lá, é malvado e porque fez essa escolha pensando que realmente tinha outras opções. Mas, gente, são pessoas que, nesse contexto aí é outra coisa, né, cara? Totalmente. Quem são os criminosos, na verdade, é tipo o governo que não conseguiu assegurar, né, a partir das verbas, o direito à educação, à saúde, ao lazer, à cultura, sabe? E aí você vê, tipo, quando a gente pensa assim, poxa,
nossa, essa pessoa aqui, ela bate no filho, meu Deus, né? É um criminoso, essa pessoa. A gente foi inflamado, assim, como é que em 5 encontros a gente vai convencer essa pessoa a não bater no filho? E a gente viu que essa pessoa não é que ela batia no filho, é que ela apanhou a vida inteira. É que ela apanhava com... Gente, eu nem sabia que existiam essas formas de violência. As pessoas me ensinaram que batiam com arame, que batiam com cabo de vassoura, que já quebraram cabo de vassoura, assim, nas costas. Tinha um que falou que era fio de alguma coisa, eu nem lembro agora. Sei lá, era um fio que batia assim, gente, umas formas de violência que você não imagina, sabe? E aí você vê que essas pessoas, elas, tipo, algumas não conseguiam assinar o próprio nome. Algumas pessoas não sabiam que tinha direito de criança. Então, assim, como que você vai cobrar essas pessoas? Pessoa que não tem consciência. Tipo, por favor, seja um pai democrático, sabe? Você tem que equilibrar o limite com o afeto. Quando essa pessoa não sabe o que é limite, não sabe o que é afeto, não sabe nada, sabe? Tipo, essa pessoa provavelmente teve o primeiro filho sem querer, teve às vezes com 14 anos esse filho, e às vezes foi fruto de uma violência, e essa pessoa sofreu violência, às vezes ela tá sofrendo violência doméstica, ela às vezes está numa insegurança alimentar, o filho tá em evasão escolar, meu Deus, você não garante o direito à educação, mas às vezes ela não sabe, e tá levando o filho pra, por exemplo, pensa assim, tá levando no... Sabe aqueles carrinhos que as pessoas levam papelão, alumínio e tal? Então, você vê o filho ali em cima, você pensa, meu Deus, né, esse filho tá num monte de lixo, tá fora da escola, sei lá, às vezes tá passando fome, mas qual que é a outra opção? Onde que ela ia deixar o filho dela? Não tem vaga na creche. Não tem vaga na creche. Vai deixar com o familiar? Não tem familiar, às vezes, que possa, porque tá todo mundo trabalhando, ou às vezes os familiares estão no crime, ou às vezes familiares, sei lá, abusariam dessa criança por também não terem repertório. Então, com quem deixar? Não tem com quem deixar. Então vai ter que levar. E tá fazendo o melhor que pode. Aquele é o melhor dele, sabe? E tu acha que, tipo assim, tu vê impacto? Tipo assim, Com certeza. você vê, tipo assim, é recompensador, a galera, mano, muda assim. Demais, assim, é óbvio que em 5 encontros a pessoa não vai mudar, mas em 100 encontros a pessoa também não mudaria se ela não quisesse, né? Então, o que a gente vê é que essas pessoas, talvez pela primeira vez, elas tenham sido escutadas, elas tenham sido enxergadas e não tenham sido condenadas de primeira, né? Porque quando elas chegam lá, é muito aversivo pra elas, tá num negócio que elas foram intimadas. Ninguém quer estar lá. Foram porque achavam que era obrigatório. E aí, no primeiro dia vai, sei lá, 20 pessoas, aí a gente fala, gente, não é obrigatório. No segundo dia vai 7. Olha. E aí, a partir daí, vai menos e menos. Então, assim, as pessoas não querem estar lá. Porque elas, tipo, igual eu falei, elas já estão passando por todas essas coisas. Já tem e aí muito vem problema, alguém, né? Sim, e a visão delas é realmente, alguém tá tirando meu filho de mim, sabe? Sim. Então, a da maioria, né? Então, tipo assim, elas se estão se sentindo indignadas, sabe? Indignadas. Tipo assim, o que é pra eu fazer? Eu não consigo fazer melhor que isso. Então, pela primeira vez, às vezes, elas são escutadas e elas são ensinadas. Então, a gente fala, isso aí que você tá fazendo, né? Por exemplo, de achar que a violência é a solução, é porque talvez você não tenha um repertório de comunicação por conta da forma até que você foi criado. Então, existe outra forma de você não deixar tudo, concordo que você não tem que deixar tudo, mas você não precisar bater no teu filho pra ele entender. Inclusive... Você, tipo, gostou de apanhar? E tem gente que fala assim, eu agradeço os meus pais por eu ter apanhado. Pessoa, né? Mano, e, tipo, realmente elas acreditam que foi a melhor forma, porque é tudo que elas conhecem, sabe? E, enfim, eu vejo uma diferença, principalmente no vínculo que a gente tem com a pessoa. Porque no começo ela chega lá e ela te odeia, basicamente. Imagina. E no último encontro ali, de quase todos os... Não, de todos os grupos, na verdade, sem exceção, as pessoas vieram nos agradecer, nos abraçar, falaram quanto que elas aprenderam. Falaram, nossa, isso aqui tinha que ter antes da gente ter filho, até eu queria ter sabido dessas coisas. Ou antes de tirarem, né, os nossos filhos, sobrinhos, netos. Tem gente que falou, nossa, muito obrigada, não sabia dessas coisas. E teve até uma mãe que ela sugeriu da gente fazer um café. Ela levou bolo, ela levou salgadinho, ela levou café. Levou um monte de coisa, sabe? Então a gente vê muita diferença nesses pais responsáveis mesmo, assim. Claro que em 5 semanas eles não vão mudar da água pro vinho e saber tudo que a gente sabe. Mas a gente também não saberia as coisas em 5 semanas. Acho que é isso muito legal, cara, que às vezes tem uma cobrança muito forte de filho com pai pra, tipo assim, pra ser um pai perfeito, pra, tipo assim, se comunicar da maneira exata. Todo mundo vê muito defeito em pai, mas, mano, ninguém ensinou, tá ligado? Tipo, ninguém ensinou teu pai e tua mãe a se comunicar de maneira não violenta. Ninguém ensinou teu pai e tua mãe a escutar, a ter uma escutativa. Ninguém vai. Não, mas ninguém vai. Cara. E você escolhe ter filho, você vai aprender na marra. E, tipo, tem algumas coisas que a gente vai entendendo também que são adultos ali. A gente também não tem que chegar com uma postura de pena, entendeu? De dó, Sim. Claro. ai, tadinhos. Eles têm responsabilidade também, né? Exato, eles são adultos e eles são, inclusive, a gente chama eles de responsáveis, né? Dos adolescentes ali, ou das crianças. E eles têm que, inclusive, ser responsabilizados, não no sentido, tipo, ser responsabilizados judicialmente, mas eles entenderem, tipo, ok, talvez o filho eu não tenha escolhido, né, por exemplo, igual quando foi fruto de violência, ou quando tinha 14 anos não conseguiria nem consentir, mas tudo bem, agora eu tenho esse filho, então agora eu vou escolher
entender que é minha responsabilidade e não responsabilidade da criança e do adolescente, sabe? Também é responsabilidade da sociedade, a gente sabe. Né? Por exemplo, o pai tem que levar na escola, mas o governo tem que dar a escola, então, né? Tem que ter, tem que ter vaga, tem que ter transporte, tem que estar perto de casa, tem que ter um lugar pra morar, tem que ter um lugar pra tomar banho, tem que ter alguém que faça a tarefa com ele, entende? Cara, do caralho. E tipo, muito foda. Do caramba. Cara, e... né, que a gente tava falando antes do contar do estágio, das expectativas do curso, né? E tu acha que quando tu foi fazendo o curso, tipo, primeiro período, segundo período, terceiro período, tu foi mudando o que tu queria? Conforme você foi conhecendo, você foi... Tu, no meio do curso, tu chegou num ponto que tu pensou realmente em largar ou não? Mas tu já pensou em largar, então, alguma vez? Tipo assim, não ao ponto de eu pesquisar como tranca-curso. Tá. Mas já de considerar, pensei né, a possibilidade. de considerar, tipo assim, será que é isso mesmo que eu quero? Tipo, me perguntar realmente, assim, será que a psicologia continua fazendo sentido pra mim? Porque, igual eu falei, aquela escolha, ela foi tão pensada no momento. Óbvio que eu já tinha refletido sobre a psicologia, né? Eu não conhecia a psicologia lendo ali, né? Sim. Mas, de fato, como eu falei, eu não tinha olhado a grade curricular. Eu não tinha perguntado para várias pessoas que fizeram psicologia. Eu não tinha conversado com Conhecimento psicólogos. técnico da parada. Não tinha mesmo, Caralho. assim. Legal. Então, normal que eu tenha, tipo, me perguntado assim, nossa, será que eu escolhi pelo momento que eu não tinha outros recursos, só queria entrar numa faculdade, né? E entrei, tipo, no automático, eu não vou fazer uma faculdade, então vou escolher qualquer uma. Ou será que eu estou me encontrando aqui? Porque eu queria que minha escolha fosse consciente. E realmente, já teve momentos que eu pensei, nossa, cara, eu comecei só por começar, porque meus pais queriam muito que eu fizesse uma faculdade. Na verdade, talvez eu nem fizesse isso, nem sei se eu quero. Teve um momento realmente que eu não me imaginava na psicologia. Eu queria muito mais a pedagogia, por exemplo, ou até mesmo a antropologia. Eu olhava e falava, cara, por que eu fui fazer isso, sabe? Tipo, sei lá. Mas e agora, que era tipo... estressante. Não, eu me encontrei totalmente, assim, sabe? Tu quer trampar com psico mesmo? Quero muito, assim. E mesmo nos momentos de dúvida, eu ainda gostava muito de vir e estudar, sabe? Então, eu acho que, na verdade, foi mais que um semestre que era estressante pra mim. E eu fiquei, tipo... Meio que a minha forma de lidar foi refletir... Nossa, na verdade, eu escolhi tudo errado. Mas eu não pensei, tipo, tá, então semestre que vem eu vou largar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas... Eu só queria tentar coisas diferentes além daquilo. E, na verdade, como eu fui pensar isso mais pro final do curso, inclusive, acho que as pessoas não imaginam isso, né? Mas eu diria que seria a crise, talvez, do sexto período, que a maioria das pessoas tem, ou do sétimo. Caramba. Que você fala, cara, Logo vem aí. realmente não tem nada a ver. Só que você já fez, tipo, mais da metade da faculdade. Não, isso aí é complicado. Então você fica, tipo, largar agora, né? Você já fez. É uma escolha pesada, né? Ao mesmo tempo que você pensa, será que eu preciso escolher 2 anos e meio de algo que eu não tenho certeza, só porque eu já fiz 2 anos e meio? Só que eu escolhi muito conscientemente, tipo, foi uma dúvida normal que eu tive, não digo que foi uma dúvida inflamada, do tipo, sim, nossa, eu queria muito trancar. Mas acho que todo mundo... Não, todo mundo, eu acho que todo mundo pensa, tipo, nem que seja um breve pensamento, tá, e se eu fizesse outra coisa? Exatamente, tipo... porque a gente é jovem e tem uma frase do Fernando Pessoa, sabe? Que eu acho linda, maravilhosa, eu acho que combina com que eu vejo, como eu vejo as coisas. Inclusive, outro dia eu até coloquei ela no Instagram como minha bio, há muitos anos era só emojis, daí eu decidi colocar ela. Que é, tenho em mim todos os sonhos do mundo. E que linda essa frase, né? Eu acho que a maioria dos jovens tem em si todos os sonhos do mundo. Então acho que é natural, em algum momento, você olhar pra uma amiga tua que tá muito realizada em, sei lá, geografia, e você também se imaginar sendo realizada em geografia. E você tá tão cansado das pessoas, dos professores, das matérias, você olha e fala, cara... Geografia é o que há, entendeu? Cara, tem uma frase do Lacan, cara. O teu desejo, na verdade, é o desejo do outro, né? Às vezes tu não quer o que o outro quer, tu só quer querer da mesma maneira que o outro quer aquilo ali, sabe? Sim, com aquele você afinco. quer agradar o outro também. No sentido de, tipo, você deseja agradar o outro. Total. Eu acho que assim... Estar realizado também. Cara. Quer estar realizado, né? Sim, às vezes a gente não faz as coisas pelo processo, mas sim pelo que vai ter depois, né? Então, tipo, claro que eu tive essas minhas dúvidas, mas em geral, durante o curso, eu fiquei muito feliz porque eu tava estudando. Eu tinha minhas dúvidas sobre se eu iria trabalhar com isso, mas nunca tive dúvida de que eu iria finalizar o curso. Tanto que quando eu tinha essas dúvidas, eu pensava, vou, tipo, acabar o curso e aí vou fazer outro mesmo. E pensei muito seriamente, sabe, em fazer outro. Ainda penso, talvez, em algum momento, mas então, não nada te impede tu fazer uma outra graduação, um mestrado em... Sim, com outro... mas hoje em dia eu tenho mais a visão de ser complementar do que ser substitutivo, sabe? Legal. Porque eu me encontrei muito na psicologia. Igual eu falei, gente, nada vai ser certeza. Eu tenho, tipo, uma convicção de que vai ser muito raro, não digo que é impossível, mas é muito raro você olhar uma coisa e falar, cara,
é isso por mais do que um dia, né? Sei lá, do que um mês. Tipo, claro que é normal no primeiro mês. Meu Deus, que incrível. Qualquer coisa, você entra no relacionamento, meu Deus. O novo, né? É, O novo é sempre assim. A idealização, né? Cara, que legal. Tentar isso a longo prazo, isso é claro verdade. que vão ter dúvidas, né? E tu chegou a ter, falando, tu meteu de relacionamento, chegou a ter alguma desilusão com o psico? Tipo, tá fazendo curso ali, tipo, se decepcionar com alguma coisa, não curtir alguma Com o coisa? curso, sim. Com o curso, é. Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que eu fui uma pessoa que eu sempre idealizei os estudos, até porque a minha mãe gosta muito de estudar, ela é professora, inclusive, né? Então eu sempre tive essa ideia de que estudos sempre seriam divertidos, porque ela sempre fez ser divertido. E nem sempre é divertido, não, gente. E aí o maior problema é que eu era. Sabe aquelas crianças que, tipo, não estudam muito, mas acabam indo bem, tipo, na malemolência, tipo, sempre peguei fácil o que a professora tava falando, anotava na hora ali, só que em casa pra fazer tarefa, assim, era numa enrolação, sabe? Então eu nunca tive costume no ensino médio e tal, fundamental também, não vou nem falar. Nunca tive esse costume de estudar por fora, algo que tinha a ver com a matéria. Eu gostava de estudar o que eu queria, entendeu? Entendi. E porque eu nunca tive mesmo essa necessidade de, tipo assim, ai. Preciso de nota, vou ter que, mano, sentar em casa e ver a biologia inteira, tá ligado? É que meu colégio sempre foi muito construtivista, sabe? Então também era muito no sentido de, tipo, de você estar presente, de você estar fazendo, vale muito mais do que você decorar pra uma prova. Então eu sempre aprendi muito mais prestando atenção, perguntando, sabe? Eu sempre perguntei muito. E como eu sei que eu me distraio, eu sempre sentei na primeira carteira. Pra pessoa que eu tá conversando, vai ser o professor em vez das pessoas do meu lado. E sempre funcionou muito. Tanto que a maioria dos professores do curso lembra de mim, porque eu sempre fiz pergunta. E eu nunca achei que pergunta boba existe, sabe? Até porque, tipo, o bobo é você guardar aquela pergunta e levar pra casa e depois ficar se sentindo mal, sabe? Então eu sempre fiz muita pergunta mesmo. E eu tive um monte de decepções, assim, de... gente, a faculdade ela é difícil, tá? Eu achava que eu poderia ficar na mesma ali, já no primeiro ano já vi que você tem que estudar, gente. E eu amo estudar. Tipo, eu realmente gosto, só que eu não tinha esse costume. Então pra mim foi difícil criar esse hábito no começo. Outras coisas, prova é algo que me decepciona um pouco, no sentido quando é de decorar, sabe? Mas eu sabia que isso iria acontecer, então não posso dizer que foi exatamente uma surpresa, né? Algumas matérias eu não curti, alguns professores não me identifiquei tanto com o estilo que a pessoa, né, falava. Uma coisa que eu acho que talvez vocês se identifiquem um pouco menos, porque eu vejo que a turma de vocês talvez tenha um perfil diferente, mas posso estar também deduzindo. Acho que o meu período vai se identificar mais. O perfil da turma, sabe? Tipo, a gente não é tão unido. Da minha turma, sim. A turma C, ela é mais unida. Mas, digo, de todas as salas, sabe? Se conhecerem um pouco, de ser aquela turma que tem aqueles rolês. Vamos no Havana fazer, tipo, uma calorada. Não teve. E, pra mim, talvez a maior decepção foi que eu comecei na pandemia, entende? Então, tipo, eu não tive... Isso aí foi uma sequela que ficou pra sempre. Total. Meu primeiro semestre foi inteiro online. O segundo começou a ser high flex, que a gente chamava, que era, tipo... uma ou outra aula por mês aqui. Então a gente não teve esse entrosamento. Essa foi a maior O começo decepção. da faculdade é um momento de entrosamento assim mesmo, né? Depois vai meio que separando. Se não tem essa fase aí... A nossa sala, de maneira geral, é bem sempre tranquilo. O pessoal é bem... A gente costuma fazer confraternização da sala inteira, às vezes. Rola, mas realmente, eu não sei se é porque é faculdade particular, mas essa cultura, tipo, do calouro, de ter a calorada de psicologia, não tem, né? Aqui na não é tanto da psicologia, né? Porque você vê que outros cursos têm, tipo... Talvez por ser psicologia na PUC não tem tanto isso. Tanto que não tem entrosamento entre nós, entre os períodos. Sim, verdade. Isso é algo que acabou me decepcionando, porque eu tinha mais essa impressão de que, assim, a universidade seria um lugar de festas animais, e vou conhecer um monte de gente, todo mundo vai ser a minha cara, porque no ensino médio ninguém escolhe estar lá, mas na faculdade as pessoas escolhem, então as pessoas vão ser a sua cara. Não, gente. Assim, as pessoas vão ser chatas também, né? E vão ser legais também. Mas principalmente eu tive decepções muito boas. Decepções de que criminosos, por exemplo, o que eu falei, né? Criminosos não são pessoas más, né? Por exemplo, ou pelo menos a grande maioria, né? Depende. Eu acho que na verdade ninguém é puramente mal, sabe? Ou enfim, sei lá, talvez eu não tenha conhecido apenas, né? Mas acho que ninguém é só mal e ponto, tipo, o tempo todo. Me decepcionei também que eu não vou salvar ninguém, gente. Entendeu? Eu não vim aqui pra ajudar ninguém, na verdade. Isso a gente tá elaborando ainda, né? Isso é uma coisa que é mais pro último período que... pro último ano que cai a ficha de que, assim, gente, vocês não vão salvar ninguém, tá? Desculpa aí, sempre tem... Mas tu diz, tipo, em que sentido? Tipo, de fazer um milagre na vida da pessoa e realmente resolver os problemas dela? Você não vai resolver o problema de ninguém, na verdade. A pessoa vai resolver. Não, sim, exato. Então, é um negócio que eu penso, tipo assim, a gente... ainda tem menor isso aí.
Mas é que assim, ó, mas é me decepcionou com você. mas é que em certo sentido, eu acho que no sentido a gente vai ajudar só porque tem muitas dimensões que não dependem da gente, né? Então, tipo assim, a gente ajuda até a página 2. A pessoa tem que... Tu dá a mão, a pessoa tem que estender, né? Senão... Entendi. Tipo, tu não vai magicamente resolver as queixas dela se ela não quiser. Sim. Pode mostrar o que tu quiser pra ela. E sabe o que é uma decepção muito louca que você tem, principalmente com o psicossocial? As pessoas não são obrigadas a melhorar. As pessoas não são obrigadas a sair da rua, nem largar as drogas, e nem ficarem bem, nem saírem da depressão. As pessoas não são obrigadas a melhorar a gente. Isso é verdade. É a gente que quer se sentir bem melhorando elas. Elas não são entende? obrigadas. Tipo, e a gente... porrada, pancada, cara. Mas eu acho que tem que ter gente assim. A gente tem que existir, né? Total, porque também se a gente fica nisso de, tipo, cara, a gente não vai conseguir ajudar a pessoa e é tudo por ela, a gente não vai fazer nada. Morre a esperança aí, tipo... Pra que psicologia, então? Então, pra que médico? Pra que Mas eu entendo essa pegada da psico, que ela quer tentar criticar tudo, né? Tipo assim, ela quer tentar, mano, meter pau em Chico e em Francisco, tá ligado? Então, ao mesmo tempo que vai falar de saúde mental, vai falar, tipo assim, que tipo de saúde mental é essa que a gente tá falando? Se adequar ao que a gente tem hoje de normativo, né? Pô, isso é muito legal, acho cara. que essa foi uma das minhas maiores decepções também. Tipo, eu não vou salvar ninguém. Essa foi uma decepção mais, assim, minha, talvez, esse ano, quando eu comecei a pensar na clínica. Porque eu ficava, tipo, tá, como que eu vou, tipo, consertar a vida dessa pessoa se eu só vou ter, sei lá, 20 atendimentos com ela, né? Eu tenho 20 horas pra consertar tudo na vida dessa pessoa, né? Pensava, tadinha. Sim. E aí você vê que é uma inflação do teu ego. Então, Nossa, isso aí vai demorar pra eu desconstruir. O problema não é tu, tipo... Pra tu ser psicólogo, tem que pressupor a posição de querer ajudar o outro. Só porque Com certeza. O problema é, tipo assim, tu enxergar dessa maneira. Eu tenho que resolver a vida da pessoa, né? Não precisa resolver. Se tu melhorar alguma coisa, tu já fez uma parte, né? Pro bem da pessoa, né? Sim, e a parte mais, acho que, tipo, doida dessa história é que, por que seria, sei lá, talvez errado a gente pensar que a gente vai salvar? Porque pra você salvar alguém, você praticamente tem que ser melhor do que essa pessoa, entende? Então, se você vai com a ideia de que você vai consertar a vida de alguém, é porque você tem todas as respostas, você sabe tudo. Não, é igual quando você fala, tipo assim, eu vou salvar essa tribo indígena, Jesus, vai ser tão incrível. Tipo assim, cara, você não vai? Quem disse que eles estão precisando de salvamento? Eles estão precisando de direitos sendo atendidos, né? Sendo sustentados, sendo garantidos. Mas, tipo assim, cara, tu não tem que salvar a pessoa, entende? Tipo, o que você falou é muito isso, da gente tentar ajudar, a gente tentar... Fazer a tua parte, né? Exato, essa pessoa vai se salvar. E se a gente ficar pensando que ela até me entrou no desespero, porque os encontros que a gente tem com esses pais e com esses adolescentes são normalmente 5 encontros. Como que em 5 encontros, gente, eu vou, tipo, mudar a vida dessas pessoas? Mas você tem que ir na humildade de ouvir e de você pensar que, tipo assim, cara, se você pensar que você não vai fazer nenhuma diferença, você vai entrar em desespero e você realmente não vai. Mas tem que pensar que você vai fazer uma diferença mesmo que seja mínima. Exato, tipo, esperança tem que ter, não tem como não ter, né? Tipo, você vai fazer uma diferença. Né? Você vai, com certeza. Exato. Legal. E na clínica do NPP, qual que é a tua abordagem? Como é que é o estágio lá? O que vocês fazem? Então, o estágio lá na clínica, você atende sozinho mesmo, né? Como se fosse, de fato, um psicólogo clínico, né? Você pode ter de 1 a 5 pacientes na sistêmica que a gente chama de clientes. Eu acho que traz uma ideia um pouco... Da sistêmica? Eu tô atendendo na sistêmica. Caraca, faz análise, monitora de AEC e atende na sistêmica. Mas tem uma abordagem que simpatiza mais, assim? Nesse momento com a sistêmica. Legal. E é muito isso de você não ter as certezas da vida, gente. Não, total. Eu entrei e eu não sabia muito o que eu gostava. Eu gosto muito da filosofia da psicanálise. Eu sempre gostei de filosofia em geral. Então, eu gostava muito de estudar. E quando eu entrei em psicanálise, nos estudos de psicanálise, né? Explodiu a minha mente. Acho que você gosta de filosofia, você também deve ter, né? Tipo, eu olhei, cara, é isso, gente, perfeito. Freud, mano, o que é esse cara? Eu tava falando isso hoje. Antes do episódio. Meu Deus do céu. Esse cara que velho inteligente, cara. Pensa nisso, tá ligado? Meu Deus. Tipo, que loucura, né? E você, enfim, daí eu comecei também a odiar a psicanálise em outro momento. Sim. E amar a análise de comportamento, nem pela rivalidade, sabe? Tipo, eu nunca me importei de gostar ao mesmo tempo de psicanálise e análise de comportamento. Pra mim, não... Por mais que eu saiba que tem muita contradição. Porque, sei lá, como eu falei, eu gostava de estudar. Tá experimentando, tá vendo... Total, não sabem, né? Ninguém sabe E exatamente. a análise de comportamento também explodiu a minha mente depois que eu fiz. Porque eu falei, caraca, é muito isso, gente. Tudo que você... Todos os seus comportamentos, eles são aprendidos através do reforço, principalmente social. Isso é... Nossa, tipo, também... Porque você vê em tudo, né? Sim. Você vê que, tipo assim, se eu risse, você fizesse, tipo... Pra mim, assim, eu provavelmente iria rir menos, né? Porque eu iria me sentir muito julgada.
Mas se eu rir, se você é tipo, mano, você é demais. Eu fico, tipo, Cara, e eu acho legal que às vezes na monitoria ali, quando a gente tá na aula de AEC, tu começa a conversar com a galera que faz estágio com criança ali, começa a dar quase que uma supervisão de estágio para as crianças, cara. Nossa, e a Lu adora a Luísa, ela acha muito legal. E eu adoro elas são muito queridas. E eu acho que pra mim, o que eu mais amei em AEC, que é inclusive a razão pela qual eu voltei pra fazer a monitoria, Ah, sim. foi, primeiro, porque as práticas são muito divertidas. Eu lembro de eu estar com duas amigas minhas que eram em trio e a gente rachava o bico. Era muito chato ter que ficar, tipo, traço, andou, farejou, levantou. Só que a gente ria muito, porque você começa a inventar a palavra. Tipo... Foi divertido. Foi legal, foi É legal. divertido. Ergueu, você já inventa. Levantou, daí a pessoa coloca um S desse... Não. Como assim? Ergueu ou levantou, né? Cara, é uma poucas coisas de psico que tem prática de AEC, né? Eu acho muito Sim. legal. E também, uma coisa foi que explodiu muito a minha mente quando eu via no comportamento humano mesmo, sabe? Uhum. Porque eu olhava a minha volta, sabe? Tipo, todos os tipos de coisas e eu lembro que explodiu muito a minha mente. Eu falei, cara, isso é muito verdade. Uhum. E ao longo do curso também fui gostando de sistêmica, que é uma abordagem relativamente nova quando você compara, né, com as outras. Talvez não seja tão bem consolidada, mas eu fui curtindo, tipo, fui gostando aos poucos. Uhum. E eu vou falar bem a verdade, gente. Quando você faz os estágios obrigatórios, você coloca 10 opções. Caraca. Pela ordem do que você quer, do que você gosta. Você sabe que você vai fazer 2, só que você não vai escolher as 2. Você vai escolher 10 e dentre essas 10, a coordenação vai escolher 2 que caibam nas vagas. Então vocês, por favor, não vão com a expectativa que vocês vão escolher exatamente. Tá bom, peraí. Tá, como é que é? A quebra de expectativa do cara aqui. Eles mandam uma lista com alguns projetos. No começo desse ano, acho que foram 84 projetos. Às vezes, os projetos são a mesma coisa, só que horários diferentes. Então, quando eu fiz essa limpeza, vamos dizer, nesse sentido... Então, por exemplo, clínica, análise de comportamento com a Tati, 1 hora, clínica, análise de comportamento com a Tati, 2 horas. São projetos diferentes, mas é a mesma coisa. Boa coisa. Uhum. Daí, projetos realmente diferentes, eu acho que tinha 42, alguma coisa nesse sentido. Nossa. Só que são 180 alunos do curso. E cada projeto comporta mais ou menos 3 ou 4 pessoas. Então é natural que nem todo mundo iria conseguir os mesmos estágios. E daí você faz uma lista. Você tem que fazer estágio em 2 áreas diferentes. Então, por exemplo, eu estou fazendo em processos clínicos e processos de proteção social. Você pode fazer, por exemplo, processos educacionais, processos sociais, jurídicos, só que não é bem esse nome. Mas, enfim, você pode fazer na área organizacional também, na área esportiva. Então, você pode escolher dentre essas áreas e dentre essas áreas tem os diferentes projetos. Na clínica, você tem diferentes abordagens, diferentes professores e diferentes horários. Então, tudo isso tem que casar também. Uhum. Você vai pegar um projeto pela professora ou pelo professor, né, que vai ser teu supervisor e orientador, pelo horário, tanto de práticas, tanto de supervisão, Uhum. e pela área, né, pela área de processos que você vai fazer. E você vai fazendo uma lista de 10 pela ordem que você, de preferência, assim, que você mais quer. Só que a coordenação, ela tem que encaixar o desejo de 180 alunos. Então, elas tentam pegar a tua primeira opção. Só que dentre as outras 9, não é certeza. Então, o que a gente faz é tipo assim, tá, eu sei que eu quero atender na clínica. Então, eu vou colocar várias opções de clínica, em várias abordagens diferentes. Eu sei que eu quero processos sociais. Então, eu vou colocar vários projetos de processos sociais. E foi o que eu fiz. E eu fiquei tão feliz que eu literalmente chorei quando eu caí nesse estágio de processos sociais com a Thalita. Eu fiquei muito feliz. Era a minha primeira opção. E a segunda era um outro projeto com ela. E a terceira era um projeto com a Tainara, no CAPS. E aí a quarta Ai, era... da Tainara sensacional. Sim, e aí tinha um projeto que era com... Eu não lembro exatamente qual que era, mas acho que era uma casa de acolhimento. Porque eu queria muito processos sociais e esses tinham menos do que a clínica. Então eu coloquei, tipo, em primeiro. Top 5 ali. No top 5. E depois coloquei tudo clínica. E eu coloquei... eu acho que eu tinha colocado 3 opções de processos sociais e das 7 da clínica. Nossa. Porque não tinha mesmo mais opções de processos sociais. Não era porque eu queria muito clínica. Porque todo mundo acaba caindo na clínica e se coloca, sabe? Se coloca nas opções. E aí eu coloquei, eu acho que foram, tipo assim, 5 ou 6 opções de análise do comportamento e uma de sistema. E assim, o universo ele se encarrega, né, gente? Porque eu caí em sistema. Caraca. E eu realmente, pra mim, tanto fazia, porque eu gostava muito das duas. Só que de sistêmica tinha pouco projeto. E de análise do comportamento tinha muito mais. Porque tem muitos mais professores que trabalham com isso, né? E às vezes eles têm uma carga horária maior. Quem que é de sistêmica aqui? Tem a Samara e o Ulisses, principalmente. Ah, Samara, eu acredito que tem caraca. outros professores que estão Samara, Entendi. Legal.
E assim, gente, eu me encontrei muito, Que bom. porque eu vi que a sistêmica ela é uma abordagem muito aberta, que ao mesmo tempo que ela tem as bases dela, claro, né, consolidadas de, por exemplo, a gente usa muito álibi relacional, compulsão, padrão de funcionamento. Ela tá aberta ao processo do cliente, sabe? Ao processo, ao que ele trouxer. Então, vamos dizer que ele gosta muito de fazer pintura. Tu não tá fechado a um ponto de assim, tá bom, não vamos fazer pintura, porque aqui você vai falar... Não, a gente pode então colocar uma pintura. Ou tá, esse é um cliente que ele gosta mais de falar. Por que não a gente usar, por exemplo, sei lá, um conceito de associação livre, por exemplo, deixa a pessoa falar mais. Ou essa pessoa é uma pessoa que ela tem dificuldade de falar. Então vamos fazer mais perguntas circulares. Então é uma abordagem que ela se adapta muito ao que o cliente te traz, enquanto ela ainda tem as bases teóricas bem legais. Vem muito da psicanálise e também tem algumas coisas do psicodrama. Tem algumas coisas de outras abordagens ali que são menos conhecidas. Eu gosto muito de adicionar coisas do contexto social. Eu tô entendendo um pouco mais também de histórico e cultural. E eu acho que a sistêmica ela se mostrou muito aberta e por isso eu gostei muito. Porque eu acho que a sistêmica, antes de tudo, e até a Solange Rossetti, que ela é organizadora, ela fala isso, é uma forma de ver a vida, uma forma de viver, uma forma de ver o mundo. Então, se você tem um pensamento sistêmico, você consegue usar na análise do comportamento, na psicanálise, na analítica, na histórico-cultural, na humanista existencial, você consegue usar em outros lugares também. E eu já acho que a análise do comportamento você vai conseguir usar preceitos em outros, só que como ela é talvez mais estruturada, assim, com uma rigidez um pouco maior do que a sistêmica, eu acho que é difícil você implementar, por exemplo, análise experimental do comportamento, se eu talvez não conseguisse aplicar na psicanálise e vice-versa. Ela tem muito protocolo, né? Tipo assim, protocoladinha. Imagina fazer um desenho, como é que fica? Tipo... às vezes pode ser difícil. Eu acho meio complicado, né? Antecedente. Então, fazer um antecedente. Sim, Não, legal. Pode ter, mas assim, eu vejo que... Precisa de manejo. Também. Porra. Então eu fico tão feliz que eu caí nela, sabe? Porque é uma coisa que talvez a sistêmica mais tenha me agradado, é porque não existe muito, assim, a patologização, sabe? Talvez em análise experimental do comportamento, dependendo do supervisor que eu caísse, por exemplo, todos os meus clientes, eles vieram com um diagnóstico de alguma coisa, que ou alguém deu, ou eles se autoderam. Talvez eu tivesse caído mais nessa conversa, entende? Tipo, de entender, tá, se você tem esse diagnóstico, vamos entender por quê. Mas eu não quero entender por que você acha que você tem, sei lá, depressão, polaridade, TDAH. Eu quero entender, tá bom, o que é então TDAH pra você? Por que você tá falando que você tem isso? É porque eu não me concentro. Por que você acha que você não se concentra? Vamos entender mais, e aí você, tipo, vai... Por que tem por trás, sabe? Claro, não tô dizendo que não existe, gente, TDAH, depressão, polaridade. Mas dentro de uma clínica escola não seria o meu lugar... nem ser conivente com o diagnóstico, nem falar que não tem, não é o meu papel, sabe? Então, realmente você se despira, assim, da patologização. Inclusive, é claro, né, eu encaminhei alguns clientes meus e virei e falei, olha, sugiro que, de fato, você vai fazer uma avaliação. E se consulte com um psiquiatra, uma já tinha, né, uma avaliação, já tinha isso. Falei, porque eu não vou poder... Dar o seu diagnóstico. eu não vou... Fazer um laudo, né? E não só poder, não vou nem querer, né, tipo, um laudo, nem um diagnóstico. E nem faria sentido pra mim te ver como depressão, te ver como TDAH, te ver como bipolaridade. Eu te vejo como o João, eu te vejo como o Otávio. Sim. Então, isso foi uma coisa que eu gostei muito da sistêmica. É claro que a análise de comportamento pode fazer isso, a psicanálise, humanista existencial. Mas a minha experiência em sistêmica foi muito voltada pra isso. Eu gostei muito. Acho que vale a pena todo mundo conhecer, porque, igual eu falei, pode ser aplicada em outros contextos também, né? Outras abordagens. E hoje em dia eu tô bem feliz com a sistêmica. Que bom. Principalmente porque eu me vejo aberta a colocar coisas da psicanálise, colocar coisas da análise do comportamento. No passado tu fez os mesmos, clínica e social? Ou tipo... É por ano o estágio. É por ano? Tá, achei que era por semestre. Não, mas legal, cara. Muito legal. Bom, espero que dê certo a gente cair na abordagem que a gente quer. Sim. É que também... É difícil você não cair na abordagem que você quer. Você talvez não caia com o professor que você queira, entendeu? Sim, entendi. Mas na abordagem é muito difícil. E tem muitas áreas diferentes, né? Tem várias áreas diferentes. E tem áreas que você, por exemplo, por que eu não coloquei PHC, que eu tinha muita curiosidade? Porque eu nunca tinha estudado o PHC, a gente não é muito no curso, e eu não tinha feito eletiva disso, nem entrado na liga. Eu falei, como que eu vou atender com uma abordagem que eu nem conheço? Mas a minha amiga colocou, mesmo ela tendo o mesmo histórico que eu, e ela estudou muito, ela se dedicou, ela conseguiu, ela atendeu, e ela tá se identificando muito com isso. Então, eu realmente fiz bobeira de não colocar o que eu queria, porque eu achei que eu não ia dar ponto. Não me arrependo, porque eu gosto muito desse mas no sentido de que se vocês virem... Dá pra explorar outras coisas no estágio, né? Se vocês olharem e falarem, cara, eu quero muito RH, só que eu nunca nem estudei, nunca trabalhei. Sei lá, esporte, por exemplo, a gente não vê muito no curso. Nunca vi nada de esporte. Não sei o que é esporte. Legal que, tipo, a nossa formação já é bem diferente, porque a gente já teve 2 professores da PHC. A gente teve o Rafael Iglesias, que ele deu processos e neurociência PHC. Professor top, né? E agora tem a Patrícia também. Ele é o professor da minha amiga.
Ah, a Patrícia? Ou o O Rafael? Rafael. E a Patrícia, É. ela me De deu... PHC? De clínica? PHC? Caralho, que legal. Aham, e ela fala super bem dele, parece um querido. Não, ele é E- sensacional. E a Patrícia, ela deu aula pra gente lá no começo e ela foi fazer um Doutorado. doutorado Ah, na sim. França, né? Aí sumiu. É complicadíssimo, imagina. Sair fazendo doutorado na França e voltar depois. Né? E o dela é em clínica... É PHC clínica, parece que é tipo mais uma pegada Vygotsky, entendeu? Tipo, focado na Legal. abordagem do Vygotsky, né? Geralmente a galera pega só pra educação, infância, daí ela pega pra clínica com jovem adulto. É bem interessante Legal. o negócio. Ela tá até orientando o TCC agora também, eu acho. Bem legal. E tu já chegou a fazer PIBIC? Não, Não? PIBIC nunca fiz. E tem interesse em pesquisa? Cara, é uma dor minha que eu Mestrado? não fiz o PIBIC porque eu não me organizei mesmo. Uhum. Eu gostaria muito de ter feito. O que eu tentei compensar foi entrando em pesquisa numa liga. Legal. Na Legal. liga de psicologia jurídica, mas também não era voltado para publicação e acabou não dando certo publicar. A gente tá tentando publicar o nosso TCC, eu e as minhas amigas, que elas Legal. são mais lindas, a gente fez E do um que TCC foi? super legal. Foi sobre abuso sexual na infância e adolescência e as implicações em relacionamentos amorosos ao longo da vida Ah, adulta, verdade, você assim. falou. E ficou super legal, eu gostei muito. E a gente tá tentando publicar. É um trabalho que a gente fez que dá muito orgulho, assim. Foi muito difícil, foi a nossa primeira pesquisa da maioria Uhum. ali. Não, de Quem nós que orientou quatro de foi a primeira. vocês? O nosso foi o Michel Filos. Ele mora na Alemanha, então foi Cara, online. Ele é muito legal, muito querido, ele é da analítica, mas a gente não usou uma abordagem específica, Aham. a gente fez uma revisão narrativa, Legal. sendo mais abrangente, até porque cada uma queria uma abordagem. Uhum. E, enfim, foi muito legal, mas eu não fiz PIBIC porque eu não me organizei mesmo, assim, eu sempre... Uhum. Sabe quando você, por falta de iniciativa tua, você não vê prazo, você não vê nada? Aham. Ah, mas é difícil também, né? Pegar PIBIC, assim. Inclusive eu perdi já, gente, eu já tentei me inscrever pra monitoria antes, só que eu perdi o prazo. Porque, assim, na minha cabeça também, Mas de AEC também? isso que você falou, né, da decepção, eu acho que eu me decepcionei comigo em alguns momentos de, tipo assim, cara, no ensino médio, as coisas, elas estão num panfleto na tua agenda, praticamente, entendeu? E aí, na faculdade, você tem que saber as coisas. Gente, até, tipo, sei lá, meu terceiro ano da faculdade, eu não sabia pra que servia um centro acadêmico. Cara, o que é liga? Tipo, beleza, liga, eu entendi, a gente que se reúne, né? Mas o que é liga, entendeu? Uhum. O que é PIBIC? Não sabia nem como, tipo, sabe quando tá Sim, no... sim. Você sabe que existe, você já ouviu as pessoas falando. Uhum. Só que, Esse tipo nome em assim, algum lugar. não Não sei importa, nem né? como. Essa lenda urbana. É. Liga É. acadêmica. Aquilo não importa. Cara, e Não, e tipo assim, você nem sabe. Tá bom, eu sei que existe liga, da hora, só que tipo assim. O que liga, faz exatamente, o que como faz, é, né? como entra, Como, qual por que é quê? o prazo. Mano. Aham, por que eu É, entraria, qual que é o por quê? benefício, qual que é o Aham. malefício. Tu não sabe nada, eu não sabia nada de PIBIC. cara, que Quando eu doideira, entendi né? o que era, eu quis me inscrever, mas acabei perdendo o prazo. E aí eu tentei de novo no... Acho que era esse ano mesmo, só que pra fazer você precisa ter se inscrito em setembro, se eu não me Sim. engano. Uhum. E aí você fica até o próximo setembro. Então eu teria que me comprometer daí até setembro do ano que vem. Eu ainda conseguiria fazer. Mas eu optei por não, porque eu não tenho certeza como vai ser meu ano que vem. Como eu tenho a obrigação, talvez, fazer intercâmbio. Optei por não fazer. Uhum. Então eu fiquei um pouco chateada comigo mesma. Mas, gente, é normal, porque eu queria fazer tudo da universidade. E eu fiz quase tudo, né, gente? Fiz monitoria, fiz liga, fiz internacionalização, fiz um buddy program, que é bem legal. Quando Nossa, você, sim. tipo, adota emocionalmente um Uhum. intercambista, É, sabe? a gente tem uma Você amiga que tá É. fazendo isso agora, mano. Muito legal. Tá envolvida. Envolvida. Ela tá bem envolvida com os gringos, Eu né? fiz de tudo que eu conseguia. Que legal, cara. É igual eu falei, pra galera te conhecer de alguma maneira, assim. Conheci o teu nome lá no negócio. Sei lá, quem que era, aliás? Cara, eu não sei se eu conheci a Heloísa. Heloísa, o quê? Ai. Aí, peguei forte. É. Tá. Eu acho que é Pabs Skinel, sei lá, um negócio assim. Depois eu te mostro uma Tá, foto tá dela, bom. inclusive. Cara, mas. Que legal. Inclusive, isso é o que eu queria comentar era desse negócio das ligas, né? Que, tipo, psicologia, mano, é um absurdo a quantidade de liga que tem aqui na PUC. Isso é algo cultural da PUC. Porque, tipo, na UFMT, né? Eu sou de Cuiabá. E lá na UFMT eles têm uma liga, que é a Liga Acadêmica de Psicologia, tá ligado? Oxi! Aham. E daí que Mas tenta aí cobrir tem tudo. várias... Então, é legal que eles mandam, tipo assim, aí o CRP ali vai lá dar uma oficina de documentos e tal. Eles fazem umas Mas não tem, coisinhas. tipo, dentro da liga, sei lá, sub... Não. É Liga mais de voltado, ligas. Então, tipo, Não. clínica e avaliação nesse sentido, será? Não sei, gente. Eu juro pra você. É Liga de Psicologia da UFMT, Ah. né? E aqui, cara, sei lá, eu acho que tem 18, 17 ligas em atividade na PUC de psicologia hoje em dia, mano. Então é muita Muito liga, legal, cara. né? Doideira. Quais ligas tu fez parte, inclusive? Tu lembra, Fiz assim? parte fiz parte de 3. A Liga de Hipnose, Top. que eu entrei mais pro mapinha do Mário, né? O Mário, o que é o Mário? É um fenômeno, né? Ele é muito empolgado também. Você é louco que fazer uma nem liga de eu. hipnose, cara, Ele que já se foda. formou, né? Ou não? Não, ele tá no período Ah, comigo. tá no período Tá contigo. quase se formando. Ah, tá. Ele é da Colig, o Mário, inclusive. Ele é junto, ele e o Remon e
outra moça que eu esqueci o nome. Eles vão ajudando a organizar, tipo, as ligas. É um barbudo, sim? É um barbudo. Eu sei, lá desde o primeiro semestre. Ele primeiro tava sempre semestre por lá, teve né? propaganda das ligas. E ele Sim. fez propaganda de hipnose, mano. E ele sempre foi pirado em hipnose, assim. Uhum. E daí ele, né, ele é uma pessoa que ele é muito proativa, assim. Então ele, tipo, virou e falou assim, Gabi, eu nunca tinha falado nada, assim, de liga, né? Mas ele sabia que eu era também animada, proativa. Ele falou, Gabi, você vai entrar na liga de hipnose comigo, vamos pra diretoria, qualquer cargo, qualquer coisa, só vamos tentar. E eu falei, eu quero conhecer uma liga, vamos. Eu nem me identifico com a hipnose hoje em dia, assim, e não... É bem nichado. Pois é, eu não, Foi bem não nichado. queria, e até dentro da liga eu acabei não me identificando tanto com, tipo, o conteúdo em si. Foi muito legal aprender, ouvir ele, é uma pessoa que, como ele trabalha com isso há muito tempo, ele tinha muita coisa pra Trabalha com trazer. isso? Como assim? Desde antes da psicologia. Mentira, né? Aham. Então, tipo, ele trouxe muitas coisas, assim, mas eu, assim... É que eu não quero também fazer um juízo de valor, mas não é algo que eu considero, tipo, uma abordagem identificável, assim, sabe? Aham. Pra mim. Então, tem gente que consegue, na época até, eu lembro que ele hipnotizou várias pessoas, assim, Caralho. na minha frente, claro, né, com consentimento. E Uhum. a gente pensa que a hipnose vai ser, tipo, a pessoa vai virar um robô e vai fazer tudo. Uhum. Não, era, tipo assim, a pessoa consentia. E teve umas hipnoses, assim, guiadas, que é mais no sentido de você, tipo, fazer um relaxamento, coisas assim. Uhum. A gente fica imaginando que vai ser, tipo, pegar uma memória antiga, lá você vai... Acessar O inconsciente. mais Não, profundeza. não é uma pira tão assim. Legal. Foi muito bom pra eu quebrar meu preconceito com a hipnose, só que também não me fez amar completamente, não, entendeu? Uhum. Eu acabei me desvencilhando da liga, mas foi bem legal pra aprender. E daí eu me inscrevi em 2 outras ligas, entrei nesse ano mesmo. Acho que foi esse ano, se eu não me engano, no final do ano passado. Liga Acadêmica de Infância. Não, foi no ano passado, assim, acho. Liga Acadêmica de Infância. Legal. Da Paula. Psicologia da Infância. Uhum. Sim, Diva. E foi muito legal, gente. Eu amei muito, me identifiquei muito. Os encontros eram maravilhosos, gostei demais. Acabou dando uma interferência com o meu estágio hoje em dia, minha supervisão, e eu não conseguia mais ir. Não consigo mais ir. Mas foi super legal, aprendi muito, até porque eu tive que abrir mão do estágio que eu mais amei fazer em escola no começo desse ano por causa dos estágios obrigatórios. Então, de alguma forma, eu ainda me sentia conectada com esse contexto, assim, na infância. Caramba. E foi Mas tu legal. estagiou em escola, tipo, de AT, de AC? Não, eu estagiei primeiro de professor auxiliar numa escola de... Pré-escola, assim, na verdade, eram crianças de 3 e 4 anos que tinham na minha sala. Em outra, como uma auxiliar de um programa super legal de atenção especializada para educação. Então, uma profissional de inclusão mesmo, só que eu era estagiária, né? E eu aprendi muito com as meninas, Legal. foi muito legal. A gente fazia atendimentos psicopedagógicos, assim, especializados e individualizados. Eu aprendi tanto, assim, a gente Que fazia legal. recurso. Foi lá que eu criei um sonho de ter uma plastificadora na minha casa. Porque é muito legal você fazer recurso, daí você plastifica e você usa. É muito legal. E aí eu falei isso pro... Sabe a Imprimax, a gráfica que tem aqui na frente? Eu amo essa Imprimax. Eu não tô ganhando nada pra falar isso, mas eu amo a Imprimax. E eu amo o cara que trabalha lá, ele é um querido. Eu vou lá há tanto tempo que às vezes, tipo, dá menos de R$1 e ele fala, paga na próxima vez. E a gente vai fiando, tipo, 50 centavos, assim. E ele é muito querido. Claro que ele não vai fazer isso pra vocês, porque eu sou assim, meio Ah, não, né? com certeza. Mas, Só as pedagogas ele é aí muito tem querido. essa. E aí eu falei pra ele, né, que tipo assim, quando eu falei super zoando, né, falei, pô, já tô me formando, não vou mais vir tanto aqui, né, trazer, porque toda semana eu queria pelo menos alguma coisa lá, os tabuleiros dos jogos que eu falei, que a gente faz e tal. Eu falei, cara, eu tenho um sonho. Quando eu for bem rica, tiver na minha casa, eu vou ter um escritório que eu vou ter uma guilhotina. Sabe aquelas de cortar? Ah, tá. Essa é massa. Calma, não é de matar ninguém. Não, mas essa aí é Aquelas massa. de você cortar os papéis tudo junto. Uma furadeira também, de tipo, no sentido de... Sabe quando você perfura pra... Botar espiral? botar espiral, Aham. pra encadernar? Você é louco. Tem- Que sonhos são esses, Tem cara? na É maquetaria. uma plastificadora. Tem na Tem. maquetaria. Tem. Todas essas coisas aí. Porque às vezes a Ana tá fazendo E a você me maquete. conta, faltando 20 dias pra me formar, Que cara. tem na maquetaria da Mano, PUC. tem uma guilhotina, essas pra cortar, tipo, papel, essas coisas assim. Tipo, tu sobe em cima dela e ela desce. Assim, ó. Mentira. Nossa. Exato. Então, e tipo assim, como eu gosto muito de trabalhar com recurso lúdico, eu falei, cara, eu quero muito ter isso. Ele falou assim, cara, que seja pobre, pelo amor de Deus, não queira. Não Você é queira. louco, cara. Daí eu falei assim, talvez seja divertido, porque eu fiz isso por 6 meses dele. Eu tô fazendo isso há anos, eu vou te dar um conselho. Traz aqui, que assim, você vai cansar. Eu não aguento mais fazer espiral, não aguento mais cortar na guilhotina e plastificar. Não é um sonho. Você tem outro sonho, você pega esse Não, mas às dinheiro, vezes. você investe em outro sonho. Claro que ele tava brincando, né? Sim. Ele riu muito. Aham. Mas é engraçado que a gente Fofo. canta com coisas pequenas do dia a dia, né? Uhum. Então, tipo, trabalhando lá, eu falei, cara,
plastificar recurso é o que há. Que óbvio, né? Quando você faz isso por anos, tanto que as meninas... Gosta de tudo mesmo. Eu falava assim, cara, eu não sei como você gosta de plastificar, mas então plastifica pra mim, porque eu não aguento mais. Tipo, eu sobrava muitos anos, não plastificava muito. Eu ficava tipo, meu, é muito legal. Ele sai, tipo, daninho. Cara, que legal. Plastificadora. Sim. Fechou. Então, bom, eu pensei numa pergunta mais aberta no final pra gente fechar. Que até tu falou, eu fui fazer piada com ele sobre estar fechando o curso, né? Mas e aí, Gabi, como é que tá? Tipo assim, como que você tá? Seu coraçãozinho. Nessa finaleira do curso, cara. Tu fica mais nervosa, fica mais aliviada de estar terminando. É um misto, assim, de emoções muito louco, tipo, ao mesmo tempo que eu fico muito animada pra ver o que a vida profissional me reserva, assim, tipo, quero experimentar várias áreas, quero realmente ser psicóloga, né? Como eu falei, eu gosto muito do ambiente universitário, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de todas as oportunidades. Eu queria fazer mais coisas também, tipo PIBIC, ou até internacionalização de ir para o intercâmbio. Então, para mim, é um pesar também sair da sala de aula. Já foi para mim passar pro último ano, porque a gente não tem mais aula, né? A gente tem só as práticas e as supervisões. E para mim já foi um pesar. E ser professora Não? Eu penso muito em ser professora, inclusive a monitoria é um teste, talvez. Legal. Porque eu curto muito isso. E pra mim é um luto, assim, também, porque não só de estar em sala de aula aprendendo, mas, tipo, é ciência viva, sabe? A universidade. É muito legal. Você conhece pessoas o tempo todo. Tipo, olha isso, a gente se conheceu, a gente tá aqui hoje conversando. Talvez a partir disso vocês conheçam outra pessoa, ou outro filme. Foi igual o Rafa também. O Rafa foi ele é nosso monitor. Não, ele é. De Tanato? Ele é do. Que período? Tá no sexto. Enfim, ele foi o primeiro convidado que a gente trouxe. E, tipo, a gente conheceu assim, ele mano. super aleatoriamente. Realmente, esse é o ambiente universitário. Tipo, isso é a questão do encontro de estar na faculdade. Exato. Se você buscar algo novo, a faculdade sempre vai te entregar. Seja a liga, seja a PIBIC, seja a internacionalização, seja a monitoria, seja uma eletiva, seja até, tipo, você conhecer novas pessoas e tá gravando um podcast. Ou você, tipo, ter uma conversa num corredor, qualquer coisa. Tipo, a universidade sempre tem algo novo pra te oferecer. Eu vou sentir muita saudade disso. Não que a vida lá fora das paredes da universidade não vai ter. Mas aqui é tão... As oportunidades, elas são organizadas, sistematizadas e te apresentadas, né? Então eu tô com um receio, assim, claro, né? Medo de, tipo... Eu até tenho feito uma metáfora com alguns amigos meus, no sentido de que parece que eu tô indo pro mar aberto, sabe? Que eu tava nadando ali na praia, eu tava... Nossa, que delícia, cara! Tipo, pegando um bronze, tava ali na areia. E aí eu decidi ir mais profundo, e o mar aberto, ele traz tantas coisas incríveis, mais profundas. Só que também é você por você, né? Tu não sabe o que esperar. Caraca, é verdade. É isso. Então eu sinto que eu tô indo pro mar aberto, gente. Ao mesmo tempo que vai ser novas experiências, assim. Vou ser eu por mim, isso me assusta. E tô de luto pela faculdade, porque eu vou sentir muito saudade das minhas amigas, de vê-las aqui, de estar conhecendo também tanta gente. Porque no final das contas, nessa de toda escolher uma renúncia, tem momentos que você pensa nas renúncias que você fez também. De, por exemplo, tem tanta gente legal no meu período que eu não conversei tanto, que eu não fiz tanta amizade eu queria ter feito. Tem abordagens que eu não estudei tanto, tem matérias que eu não prestei tanta atenção. Inclusive, no começo do ano, eu falava assim, cara, minha vontade era começar a faculdade de novo agora, do zero. Porque você vai com outra cabeça depois dessa maturidade. Eu comecei quando eu tinha acabado de fazer 17 anos. Então, tipo assim, a minha atenção era outra, o meu foco era outro, minha maturidade era outra. Eu via as coisas muito nessa coisa de salvar e de criminal mais, não sei o quê. Então, tipo assim, era totalmente diferente. E só que, ao mesmo tempo, eu só faria de novo e faria melhor porque eu já fiz. Adquiri essa bagagem, vamos dizer, né? Então, tipo, não faria nem sem errar, sem não saber, não tem como, né? Exato, ninguém sabe antes de fazer. Exato. Saber. Então, tipo, dá vontade de fazer tudo de novo, com certeza, gente. Porque, claro, daí eu saberia desde o começo outras coisas, teria participado, por exemplo, do centro acadêmico, teria participado de outras ligas, teria participado de outras coisas. Mas tudo bem, eu não participei, tudo bem, eu vou ter outras oportunidades na vida. Mas dá esse misto de, tipo, vai sempre faltar uma coisinha pra você fazer, qualquer coisa que você faça na vida. E ao mesmo tempo empolgação e os medos normais também, né? De tipo assim, como que eu vou me sustentar? Como que eu vou ganhar dinheiro? Que área que vai ser a melhor? Como eu gosto de áreas que são um pouco diferentes, será que eu vou conseguir trabalhar meio período com uma, meio período com outra? Será que eu vou realmente me realizar nessa área? Pensando em clínica também, ser autônomo, será que faz sentido nesse período da minha vida?
refletir, tô mesmo fechada com essa abordagem ao ponto de me comprometer por ano, sabe? Como que seria o marketing? Como que se encontra um emprego quando você tá formado, diferente de estágio, que dá a impressão de ser mais fácil. Então eu tenho vários receios nesse sentido, mas tô tentando focar mais na empolgação. E nesse momento o que me consome mais, assim, de negativo são as entregas finais, que é difícil, né? Igual eu tava falando pra vocês, tem relatório final com muitas páginas. E aí a gente faz o TCC na PUC em Psicologia, por algum motivo a gente faz o 7º período. E aí, depois das práticas, a gente faz um seminário de psicologia aplicada, que seria, de fato, esse trabalho de conclusão. E são 15 minutos que você apresenta o resultado um dia das práticas. E tô bem empolgada pro meu agora, mas também tô um pouco nervosa, assim. Mas eu decidi que o meu tema vai ser como acessar um adolescente rebelde. Que legal, falar sobre como, tipo, não existe um adolescente rebelde. A gente que despersonifica alguém, porque é difícil pra gente olhar o que é essa rebeldia. É a sobrevivência que ele precisa, né, gente? Quando a gente olha, tá bom, mas por que ele precisa sobreviver? É porque tem direitos que estão sendo violados. Se tem direitos que estão sendo violados, a gente entra numa espiral. Então é melhor a gente falar que esse adolescente é um pé no saco mesmo, do que a gente olhar pra tudo isso. Que pecado, e aí, como que a gente acessa isso? Com afeto, tá ligado? Com a gente olhando no olho, a gente perguntando qual que é teu nome, o que você gosta. Ah, foi fácil pra você chegar aqui? Tipo, eu vi que tá chovendo, você tá de boa pra você pegar o ônibus de volta? Você consegue chegar até o terminal? Daí, sei lá, alguém falou um dia que gostaria de ser jogador de futebol. No próximo jogo, então, tem a ver com profissão? Vamos colocar um jogador de futebol. Vamos colocar alguém que eles vão se identificar. Vamos dar prêmio de bala. Vamos... Tipo assim, é o afeto, tanto no lúdico, tanto nas palavras, tanto no olhar, na escuta. Você validar o que eles estão falando. E é assim que se acessa. E até, né, tem um exemplo bem legal que tem... que eu vou falar desse estudo de caso. Tem um adolescente lá que ele entrava muito e saía calado. Não falava nada, assim, em nenhum dos encontros. E tudo bem, né? Tipo, não vamos forçar. A gente tentava ao máximo, né? Perguntava, e aí, qual que é o seu estilo musical favorito? Quem é você? Não sei o quê. E ele realmente preferia não falar, tudo bem. E aí, no último encontro que a gente fez um jogo, sabe Super Trunfo? A gente criou um lá das profissões, e aí tinha um jogo que era tipo um jogo da vida, assim, e o prêmio era balinha, e esse cara só faltava subir na mesa, ele bateu na mesa e falava, não acredito, não, você tá roubando, você tá isso, tá aquilo. Conversou com todo mundo, xingou todo mundo, mas tipo, na amizade, sabe? Irritou todo mundo chegou ele de volta, ganhou as balas, tá? E assim, foi muito legal, tipo, o quanto que ele se soltou, sabe? E até uma coisa que a gente banaliza, mas ele me chamou de Gabi. E por que isso é importante? Porque eles não decoram o nosso nome. Às vezes as coisas são tão voláteis nas vidas deles, sabe? Tipo, passaram por abrigos, às vezes, né? Essa pessoa específica tá abrigada. O que significa que não tá com os pais, tá? Em uma casa de acolhimento. Institucional. E, assim, normalmente eles não decoram os nomes. Ou, tipo, por ser 5 encontros, não vão decorar. Ou vão te chamar de tia, moça. Sabe? Não vão fazer, talvez, tanta questão. Não por uma maldade, por um descaso. Porque, às vezes, tipo, nem pensaram em decorar o teu nome, sabe? E eles não me chamaram de Gabriela. Eles me chamaram de Gabi. Isso é vínculo, sabe? Isso é, tipo, eu fui afetiva com eles e eles foram afetivos comigo. Então, até a gente brincou, né? A minha amiga Vitória faz estágio comigo. E na hora que um deles me chamou de Gabi, nem foi ele o primeiro a me chamar, foi uma outra pessoa do grupo. A gente se olhou assim, daí quando saíram, você viu que ele te chamou de Gabi? Eu vi que ele te chamou de Gabi. Porque de verdade, Legal, não chamam cara. a gente de Gabi e Vitória. Eles evitam falar o nome, sabe? E o nome é afetivo, a gente não percebe, né? Mas é diferente eu estar falando com vocês e falar, tipo assim, João, muito obrigado por você ter um convidado. Tipo, Otávio, que legal que a gente conversou. É muito diferente, é muito afetivo, sabe? Então, cara, a profissão do cuidado, de uma maneira geral, é muito recompensadora, né? E nem precisa ser profissão, né? É uma coisa que, tipo, por exemplo, essa postura qualquer um pode fazer, sabe? É verdade. Tipo, por exemplo, quando uma pessoa em situação de rua vem pedir dinheiro pra você, sei lá, você tá caminhando pelo centro. Às vezes, se você vai dar ou não, independente, né? Quantas vezes a gente pergunta o nome? Quase nenhuma, né? Ou nenhuma. Se você virar e falar, tipo assim, boa tarde, tudo bem? Como é que você chama? Ah, se chama ontem, eu conheci o Felipe, por exemplo, nessa situação. E ele falou, me chamo Felipe. Caramba. Eu tô morando aqui num albergue e tal, tem um filho que chama Lucas, sou casado com a Érica e não sei o quê. Tipo, começou a contar a vida. Ele falou, cara, ninguém me pergunta essas coisas. Muito obrigada pela empatia. Eu não tinha dado nada pra ele, eu tinha dado boa noite. Sabe? E deu um sorriso. Ele falou, que empatia maravilhosa, não sei o quê. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente não faz, sabe? A gente não faz. E eu aprendi no estágio, né, muito mais esse poder do afeto, como que a gente acessa, por exemplo, muito mais fácil de colocar no estereótipo, né? Tá, é um mendigo drogado, são essas palavras que as pessoas usam, pra mim é aversivo demais isso, tipo, ou tá bom, é uma mulher louca, é um adolescente rebelde, tipo, pra mim é muito aversivo de colocar esses rótulos e quando a gente vê, tipo assim, mas não é um mendigo drogado, mendigo, inclusive, é uma palavra tão horrorosa, uma pessoa que tá em situação de rua que se chama Felipe, que tem sonhos, que veio lá de Porto Alegre, e hoje em dia ele trabalha com cuidado de idosos, mas ele tá desempregado, e ele queria um leite pro filho dele, Lucas. Então as pessoas, elas têm histórias, elas têm nome, elas têm rosto, elas têm sonhos, elas têm medo, sabe? E quando a gente aprende isso, infelizmente a gente teve que aprender sistematicamente na psicologia. Mas quem dera a gente pudesse aprender isso e usar em todas as áreas, e todo mundo poder usar, né? Faz toda a diferença, sabe? Isso é muito legal.
Realmente. Pô, que pancada, né? Que porradona, cara. Receba conhecimentos. Receba. Receba conhecimentos. Quer perguntar mais alguma coisa? Tá vendo? Falando. Acho que é isso aí. Fala mais alguma coisa? Quer dar uma palavrinha pra quem tá pensando em escolher psico? É que eu te ouvi falar de psicologia, cara, é Ah, que bom, gente. Muito obrigada. top. Cara, olha que foi 1h10 já. Tá ótimo. Caraca. Bom, então, palavras finais. Tem aquela frase, né, do Chorão, que é só é feliz quem sabe o que quer. Em partes é verdade, a gente tem que se direcionar pra gente poder fazer escolhas boas pra gente. Mas tudo bem se você não souber o que você quer. E tudo bem se você quiser mais que uma coisa, tudo bem se você não quiser nada também. Então, tente. Tente sair do lugar, tente começar, tente dar um passo, tente fazer uma faculdade que você não tem certeza. Ou tente fazer um curso técnico que você não tem certeza. Tente uma abordagem que você não tem certeza, porque quase todas as coisas que eu entrei, que eu falei aqui, que hoje eu amo, eu entrei sem ter certeza. Ou todas. Acho que na vida a gente não tem muitas certezas, né? Além, talvez, da morte. E, enfim, talvez você não tenha certezas, mas comece e se você se frustrar, mude. Se ouça, se conheça, né? Veja quando você conhece, saiba que nada vai ser perfeito. Então, pode ser que você entre num estágio e não goste de algumas coisas, e mesmo assim seja um estágio muito legal. E pode ser que você entre e goste de muitas coisas, e mesmo assim não seja um estágio tão legal. Então, assim, nada vai ser perfeito. Nem o curso, nem o estágio, nem o trabalho, nem a liga, nem a matéria, nem você, e nem teu cliente, nem teu paciente, nem as pessoas que você vai atender. Nada vai ser perfeito. Então, vamos no que dá, vamos no real e vamos fazer a escolha que der, sabe? Você consegue ser feliz em qualquer lugar, ou quase qualquer lugar, né? Retiro o que diz, não é qualquer lugar quase. não. Mas você Em muitos consegue lugares. criar oportunidades, talvez, né? De desfrutar, principalmente se você tá no privilégio de poder pensar em fazer uma faculdade, né? Ainda mais em um lugar particular. Dificilmente você não vai achar oportunidades de se realizar, satisfazer, ter alegrias, assim. Então, acho que seria isso. Gabi, muito obrigado por ter conversado com a gente hoje, cara. Foi Obrigada a sensacional. A gente precisa fazer mais, cara. Chamar mais verdade. veteranos a gente pra conversar. Ai, que bom, Foi gente, muito legal mesmo. E chamar pra outro episódio, quem sabe a gente... Com certeza. Quem sabe, Tá então, Depois de sei lá. formado, um ano aí, Sim, sei lá, mas- o que você vai fazer ano que vem, Verdade, não sei, sei lá, legal. depois a gente vem e conversa aqui. Então, enfim, muito obrigado por você acompanhou até aqui. Esse foi o Episteme.